E aí, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do nosso Fluminense, novidades do nosso Flusão. E olha aí, finalmente a provável escalação do Flu, e a pergunta é: será que Zubeldia está fazendo certo? Errado? Bom, já tenho para você que parte da torcida está um pouco irritada com ele dessa provável escalação, mas eu vou te explicar tudo aqui nesse vídeo e se pode ou não ter alguma mudança. Bom, novidade a gente vai ter no time titular, tá? Essa novidade, confesso pra você que eu gostei muito. Mas uma coisa que eu gosto mais é quando você não esquece de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei, se inscreva aqui. Se inscreva. Se inscreve aí, gente, por favor. Estamos precisando, estamos com quase 100 mil inscritos, então se inscreve, ative o sininho tricolor e é isso. Vamos lá, porque o Fluminense já divulgou que teremos novidade, tá? Ah, Thiago, como que tu sabe que o Fluminense divulgou que teremos novidade? Bom, deixa eu trazer aqui para você o seguinte. O Flu fez essa postagem agora há pouco, né? Vamos nessa, time de guerreiros está a caminho de Belém, né? E olha quem aparece aqui, né? Nós temos duas fotos. A primeira foto, é claro que eu vou abrir as fotos para ficar um pouco mais fácil de entendimento. E a primeira foto é essa, que a gente tem Arana, Alisson e Hércules, né? Então, Alisson, reforço do Fluminense, já indo para o jogo, né? O que mostra ali como que o Zubeldia realmente gosta do jogador recém-chegado, e já está indo para a partida, tá? É o que eu falei, eu acho que pode pintar uma surpresa aí. Mas eu vou explicar uma questão que eu acho que a galera não está levando em consideração, mas eu vou tentar chegar nesse denominador comum com vocês. Então, a gente tem aí esses três jogadores. A outra imagem ela ainda é uma imagem mais chamativa, tá? Por quê? Porque aqui a gente está falando do Milan. Julian Milan, atrás dele, se eu não me engano, é o Loyola, né? Menino da base. Mas a gente tem aqui a esperança da torcida do Fluminense em colocar Freitas no banco. É esse rapaz aqui. Por quê? Porque ele joga pela esquerda, ele também é canhoto, então ele faz a do Freitas. Resumindo, uma zaga com Julian Milan e Freitas, na teoria não funciona. Por quê? Porque ambos jogam no mesmo lugar, né? Por isso, essa expectativa. Então, a boa notícia é que a gente tem o Milan indo para o jogo, tá? Vai para o jogo, estará disponível aí para o Zubeldia, porque o Fluminense divulgou. Só que a gente ainda não tem a lista completa dos jogadores que viajaram para Belém, tá? O que a gente tem é isso, o que o Fluminense divulgou, né? O Alisson, né? E também o Milan. Eu não sei não. Eu estou numa expectativa esquisita. Por quê? Vamos lá. Qual sentido tem, tá? E aqui, ó, coloquem o seu chapéu de alumínio. Teoria da conspiração, mas qual sentido tem do Fluminense divulgar Milan e Alisson, ambos os reforços que chegaram agora no Fluminense, mostrando que viajou para deixar a torcida mais animada, e não colocar o Castilho? De dois uma. Ou porque o Castilho não vai, né? Pode ficar no Rio fazendo alguma coisa, tal. Ou porque eles querem dar o ênfase só para Castilho. Porque Castilho, a gente sabe, é a maior contratação da história do Fluminense. É o centroavante, talvez é o que a torcida esteja mais animada em querer ver. E sem contar que Castilho, né, a própria torcida já quer o Castilho como titular. Então talvez o Fluminense esteja segurando essa foto aí para poder divulgar, né, nessa questão aí, para sabermos se o Castilho foi ou não para Belém, tá? Então essa é a expectativa, essa é a questão, e a gente vai ficar aqui no aguardo para saber disso mesmo, tá? Mas as informações eu acho muito difícil o Castilho não ir. Por quê? Tava treinando normal, treinou hoje, tá? Pelo menos
Fontes apontam que sim, que o Castilho treinou hoje. E se treinou hoje, treinou com a equipe. Se treinou com a equipe, não tem para que não ir para Belém, tá? Só se pintar alguma notícia urgente. Castilho está fora por algum motivo, né? Mas até a gravação desse vídeo aqui, né? Ainda não se tem informações se Castilho ficou ou não de fora, tá? Porque pensa assim, né? Pô, custava botar mais uma foto do Castilho aí? Aí o Fluminense botou só do Alisson e do Milan, né? Então vamos aguardar, vamos esperar esperançosos, né? Mas eu acredito, tirando o chapeuzinho da teoria da conspiração, eu acredito que ele vai pro jogo, tá? Até porque a própria torcida tá bem animada. Só que falando em ir pro jogo, tem um que não vai, que é o Ganso. Informação do nosso querido Magno, tá, pessoal? Magno Fernandes, lá do Pará, trouxe que o Ganso não enfrenta o Remo nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Segundo o Magno, o Ganso tem uma lesão na coxa, tá? Então ficou de fora aí, mais uma lesão no Ganso, infelizmente. Que triste, né? Eu gosto muito de ter o Ganso sempre à disposição, ainda mais agora que o Fluminense está sem opções para segundo volante, se bem que agora o Alisson está indo, né? O Alisson faz muito bem essa função, né? Então o Ganso não precisaria ser utilizado ali, mas mesmo assim, eu acho que o Ganso faz falta, né? Eu acho que o Ganso faz falta. Tem gente que já acha que não, já tem gente que comenta falando que ele tem que se aposentar. Cada um com a sua opinião, eu respeito as opiniões das pessoas, né? Mas é isso. Eu acho que, infelizmente, Ganso fora é menos um poder ali, né, para nós. Bom, meus amigos, e foi divulgado aqui pelo perfil da Conmebol, tá? Foi divulgado os times que farão parte ali das competições dela por esse ano, né? A gente tem na Libertadores Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense. Tá, então esses são os únicos clubes que podem buscar a glória eterna, né? E a gente tem um grupo maior de brasileiros na Sul-Americana. Então, na teoria, a Sul-Americana esse ano tá mais difícil do que a Libertadores, diretor. Porque, querendo ou não, a gente sabe que o que é difícil nessas competições internacionais são os times do Brasil, né? Mas aí a gente tem aqui classificados para a Sul-Americana, classificados, né? No caso do Bahia. E no caso do... Não, Bahia nem aqui veio, né? Ele caiu uma antes. Olha o azar, né? Mas vamos lá. A Sul-Americana, São Paulo, Grêmio, Red Bull, Bragantino. A gente tem Atlético Mineiro, Santos, Vasco da Gama e Botafogo, né? Botafogo caiu pro Barcelona. Não é o Barcelona de Messi, nem de Neymar, nem de Suárez. É o Barcelona de Guayaquil, né? Então eles perderam ali em casa. Uma derrota difícil pro Botafoguense, hein? Rapaz. E estão na Sul-Americana. O Bahia que eu citei caiu na segunda fase da pré-Libertadores, então nem pra Sul-Americana vai. Que situação, né? Mas eu acho que o Bahia vem forte nesse brasileiro aí. Como não vai ter competições internacionais para ele, vão ter um pouco mais de descanso, né? Então isso pode ajudar, já que é um time bem organizado. Saindo do Hora do Bahia, vamos voltar para a Hora do Fluminense. Escalação de Zubeldia, hein? O Gé acabou de divulgar. Aí, ó. Castilho vai estar. Então, nossa teoria da conspiração, mas eu falei também, né? Falei, pô, não faz sentido o Castilho não ir pro jogo. Mas é isso, então vai pro jogo o Castilho, tá? Escalação do Fluminense. Zubeldia ganha ali alternativas, segundo o GE. Vamos dar uma olhada aqui. Fluminense joga, parará. Zubeldia tende a manter a rotação, especialmente nas laterais. Vamos ver. Outros nomes que brigam por oportunidades. Savarino vem ganhando espaço, conquistou a torcida. Beleza. Freitas e Dioquene são jogadores de linha que atuaram na temporada e devem ser poupados. Eita. Em algumas das próximas partidas por conta do desgaste. Caso chegue nesta quinta, a gente já teria Milan e Rodrigo Castilho. Será, Gé? Então a provável escalação tá aqui, hein? Fábio, Guga, James Freitas ou Milan,
Pô, Freitas não, hein? O Zubeldia não inventa Freitas não, hein? Aí tem Arana. Eu falei que eu iria de Arana. Hércules, Martinelli, Lúcio Acosta. É o meio de campo que eu acho que funciona. Aí Canóbio. E eu ainda cantei a pedra, hein? Cantei a pedra de Savarino no Cerne, hein? E John Kennedy ou Castilho, tá? Então pode rolar Castilho, Milan e Julián Milan como titulares, hein? Rapaz, então é isso, gente. O Fluminense não postou a foto do Castilho meramente para deixar a gente na especulaçãozinha de leve. Mas, segundo o GE, Castilho vai pro jogo sim, tá? E existe chances dele ser titular, né? Agora, tem uma outra questão que eu queria tratar com vocês, sabendo de como funciona o futebol. Eu vejo, né, que a gente está nessa expectativa já do Milan entrar, né, do Rodrigo Castilho também já começar jogando. Eu tô assim, vocês viram um time que eu montei hoje cedo, mas eu vou falar uma coisa. Eu me surpreenderia muito se o Zubeldia já mexer em várias peças ao mesmo tempo. Por quê? Porque no meio do futebol existe uma questão chamada entrosamento, tá? E para o entrosamento funcionar, você tem que ter mais jogadores, né? Que já estão acostumados com o estilo de jogo, com o jeito que o professor pede, as funções que precisam fazer dentro do campo. Por causa disso, eu acho que é difícil o Zubeldia sair sacando todo mundo e botar outros jogadores. Porém, o GE trouxe que existe essa possibilidade. Por causa de desgastes do JK, que também caiu muito de ritmo, pode ser por causa de desgaste, que ele caiu muito de desempenho. E o Freitas, que eu já não acho que é desgaste, não. Eu acho que o Freitas tem boas condições de render. Eu acho que ele tem características boas. Acho que talvez a vinda do Milan cause no Freitas talvez essa necessidade de evolução, né? Para ele poder galgar outro caminho ou outros níveis, que seria muito bom. Então, assim, meus amigos, o que eu quero dizer para vocês é: nós temos, então, Castilho e Milan com a possibilidade de serem titulares, ainda não confirmado, né? Ainda não confirmado. Mas segundo o GE, essa possibilidade está lá. Já é alguma coisa, entendeu? Já é alguma coisa, tá bom? Mas é isso. Se eu... Agora, Thiago, você fala que o Zubeldia talvez não mexa muitas peças para não desentrosar a equipe, se existir essa palavra. Eu penso assim. Porém, entretanto, todavia, eu, Thiago, modificaria. Até já para dar minutos e até para dar uma resposta para a torcida que já está cansado de algumas peças que a gente tem dentro de campo, tá bom? Então eu faria essas trocas sim e vamos ver o que vai acontecer. Show? Galera, se inscreve no canal, deixa aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui é um grande presente. Viu que passou uns produtinhos aí? Não esquece de comprar, não gasta o teu dinheirinho, rapaz. Tu não paga nada por isso, mas se comprar por esse link, você ajuda a gente aqui no canal do Flu. Eu vou continuar dizendo isso aqui. Talvez se você entrar por esse link, eu não quero comprar esse chaveiro, mas se tu clicar no chaveiro e dentro ali escolher outra coisa, talvez você ajude o canal do mesmo jeito, tá? Porque tem gente que tá comprando freezer, geladeira, tá mostrando aqui pra mim, comprou geladeira, então muito obrigado, tá? Ajude a gente sempre que puder, tamo juntos, orações coloridas, beijo, valeu, forte abraço.